Super mega bom dia aí para vocês. É um prazer inenarrável estabelecer esse contato virtual e dando continuidade aí na nossa aula, nessa aulinha de hoje. Vamos ver, vocês estão conseguindo ver essa tela aí? Respondam um sim para mim aí, se estão conseguindo. Yes. Estão vendo? Ó, as frações e as porcentagens. Então, tá todo mundo vendo aí certinho, certo? Então, quem entrou agora, bom dia novamente, certo? Então, veja bem, para essa aula aqui de hoje, pessoal, eu trouxe aí para a gente começar a entender o que as frações têm a ver com o uso da porcentagem. Então, eu trouxe um texto aí sobre o tabagismo, né, para a gente ler e fazer uma interpretação do que seria, no caso, certo, o uso das frações juntamente com as porcentagens, belezinha? Então, vamos ler esse texto aí juntos? Então, olha só. De acordo com alguns dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, né? Aí são a sigla para o INCA, né? O I de Instituto, o N de Nacional, certo? E o CA, no caso aí, de câncer. Ele pega e fala, ó, 90% dos casos com câncer no pulmão tem como responsável o tabagismo, ou seja, o cigarro. Ele pega e fala que 33% da população mundial fuma. 25% das doenças vasculares são causadas pelo hábito de fumar. 12% da população mundial feminina fuma e 50 doenças diferentes são causadas por consumo de derivados de tabaco. Além disso, a fumaça do cigarro é uma mistura de aproximadamente 4.720 substância tóxica. Então, aqui tem os dados da onde que foi tirado, né, informações obtidas no Instituto Nacional de Câncer, né, do Programa Nacional de Controle ao Tabagismo. Está disponível aí essas informações no site www.inca.gov.br/tabagismo. E o acesso dessas informações foi retirada no dia aí 15 de março de 2018. Então, olha só, esse texto, né, ele fala alguns dados referentes, por exemplo, aí, à população que fuma. Então, por exemplo, aqui, ó, quanto ele fala, aqui, ó, vou até sublinhar, certo, de amarelo aqui, ó, quando ele fala assim, ó, 33% da população mundial fuma. O que significa isso, 33%? Então, olha só, eu posso interpretar esses dados para algo que poderia ser mais real, certo? Então, antes de começar falando isso, eu até esqueci de falar, né? Que repare que a maioria das afirmações aparece as quantidades, né, seguida do símbolo de porcentagem, que é esse símbolo aí com duas bolinhas e uma barra no meio, né? E se lê por cento, que significa por 100. Né, vamos entender aqui o que esse texto está querendo dizer. Ele fala o seguinte, ó, que 33%, certo, da população mundial fuma. Então, o que significa 33%? Ele não fala aqui, ó, lê-se por cento, significa por 100. Então, 33% significa o seguinte, que a cada 100 pessoas, né, a cada 100 pessoas, 33, no caso aí, fuma. Então, imagina aí que estamos falando não mais de uma população mundial, estamos falando aí de uma amostra, de uma quantidade de 100 pessoas que eu avalio, dessas 100 pessoas que eu estou avaliando, 33%, no caso, 33 delas, fumam. Então, o símbolo, no caso de porcentagem, significa 33 dividido por 100. Então, como é que eu faço essa interpretação, né? De 33 pessoas em um grupo de 100 pessoas, elas fumam. Então, isso daí, no caso aí, significa de pessoas fumantes. Outro dado interessante que ele fala é o seguinte, ó, que 90%, olha só, 90% dos cânceres, no caso aí, ó, de pulmão, tem como responsável, no caso aí, o cigarro. Então, 90%, no caso dos cânceres, certo, de pulmão, o responsável aí seria, no caso,
certo? O cigarro. Então, o que significa 90%? Então, eu escrevo 90%, que é a mesma coisa de 90 por 100. Então, o que significa? De 100 pessoas que eu estou avaliando, né, que teve aí no caso aí, ó, câncer, no caso aí de pulmão, então de 100 pessoas que teve câncer de pulmão, certo? 90 pessoas, certo? É por causa do uso de cigarro, do vício em cigarro. Então, 90%, 90% é a mesma coisa que 90 sobre 100. E a interpretação desse dado é o seguinte: de 100 pessoas que eu faço uma entrevista, certo? De 100 pessoas que eu faço uma entrevista, 90% dessas pessoas, certo, tiveram câncer de pulmão, sendo responsável, certo, o consumo de cigarro. Então, uma outra interpretação. E tem mais, né? Porque o texto fala de várias aí interpretações. Ele fala também o seguinte, ó, que 12%, ele fala que 12% da população mundial feminina, né, fuma e 50% e 50 doenças diferentes são causadas pelo consumo de derivados do tabaco. Então vamos pegar esses dados aqui, ó. 12% da população feminina. O que significa isso? Então, isso significa o seguinte, ó, que é 12%. 12%. 12 por 100. Então, eu escrevo 12 por 100. O que significa 12%? Imagina aí, ó, de 100 mulheres, certo? Que eu estou fazendo uma entrevista, 12 delas são o quê? Fumantes, certo? 12 delas são fumantes. Então, essa é a interpretação de porcentagem que está muito no dia a dia. Por exemplo, quanto a gente aí assiste um jornal ou assiste um filme, ele fala, se você fazer um trabalho para mim, né, você vai ter que aí, no caso, ganhar uma porcentagem em cima do que eu ganhar. E, por exemplo, eu pego um serviço aí que eu vou ganhar R$100 e eu pego e falo, ó, desses R$100 que eu ganhar, eu vou te dar 15%. E não somente isso. Por exemplo, esse ano, né, ou foi no ano passado, acho que foi em fevereiro do ano passado, se eu não me engano, teve o aumento da conta, no caso de luz, de energia. Então, teve um aumento em relação ao quê? A um curso que já era definido. Então, subiu 3%. 3% do quê? Do que você havia pagado. Então, por exemplo, se você paga, por exemplo, R$100 por mês, né, e aumentou 3%, um exemplo aí aleatório, então a sua conta de luz, você vai pagar esses R$100, certo? Mais 3% a mais. E o uso da porcentagem, ele está praticamente em tudo que a gente consegue observar. Por exemplo, quando a gente começa e arruma o nosso emprego e a gente, por exemplo, ganha um salário mínimo, né? Então, dentro desse salário mínimo, temos que fazer as contribuições, né? Pagar os impostos. Então, geralmente são 9, 10, 11%, dependendo aí do salário que você ganha, que você paga aí de FGTS, de INSS, certo? Por exemplo, 8%. Então, se você ganha R$1.000 por mês, certo? Desses R$1.000 por mês, 8%, ou então 9%, ou então 10%, ou então 11%, vai ser destinado para você pagar, certo? Um certo tipo de imposto. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é entender justamente essas relações de porcentagem no nosso dia a dia. Então, eu trouxe aí para vocês algumas figuras para a gente começar a interpretar. Então, quando a gente fala assim, você está feliz? Eu estou 100% feliz. Aquelas frases aí que a gente até vê, né, o jogador de futebol Neymar, com aquela faixa na cabeça escrito 100% Deus, né? Deus é 100% fiel. O que significa 100%? 100% significa tudo, tudo. Então, se eu tenho essa figura, esse círculo, certo? E eu falo que esse círculo ele está completo, então ele está 100% completo. Um outro exemplo, uma garrafa de suco. Você vai lá, compra uma garrafa aí de suco natural e ainda não abriu essa garrafa,
certo? De suco, você não bebeu nada. Então, você pode virar para aquela embalagem de suco e falar, esse suco está 100% completo. Por exemplo, também a nota de vocês, eu fiz uma prova e tirei 10, a prova valia 10, eu fui lá e tirei 10. Eu tirei 100% da nota. Então, o que significa 100%? Significa 100 dividido por 100, que é igual a 1. 1 em quê? 1 inteiro. Está vendo que isso daqui está inteiro, está intacto? Então, eu posso dizer que 100% é quando uma coisa ainda não foi usada, certo? Quando ela está intacta, quando ela está completa, certo? Então, está 100%. Agora, o que significa, no caso aí, 50%? 50% significa a metade. Se 100% é o total, então 50% significa a metade. Como é que o símbolo de 50% ele é escrito? 50 e o símbolo de porcentagem. Mas para a gente não escrever esse símbolo de porcentagem, tem uma linguagem matemática. Então, 50 por 100. 50 dividido por 100. Então, o que significa 50%? É 50 dividido por 100. Lembra que a gente estudou a parte de frações, que a gente consegue reduzir a fração? Então, quando eu escrevo 50 por 100, pessoal, eu posso dividir em cima e embaixo, sei lá, por algum número que seja divisível pelos dois, né? Tanto pelo 50 quanto por 100. Eu sei muito bem que 50 é divisível por 50. E sei muito bem também que 100 é divisível por 50. Então, na hora que eu divido 50 dividido para 50 é igual a 1. 100 dividido para 50 é igual a 2. Então, olha só, se o inteiro, no caso, ele está completo e 50% é a metade do círculo, então é 1 inteiro dividido por 2. 1 inteiro dividido por 2 é o quê? A metade. Então, se eu tenho 1 e divido por 2, eu vou ter o quê? Metade. Então, é justamente isso que eu estou falando quando se trata de 50%. Eu trouxe a imagem aqui, ó, para ver. Essa de cima, o meu círculo ele está completo, e nessa daqui de baixo, o círculo está o quê? Apenas a metade. Se ele está apenas a metade, ele é apenas 50%. E aí eu quero saber se vocês estão compreendendo o que eu estou falando. Tá dando para entender, galerinha? Me dá um feedback aí, fala um sim para mim aí. Estou entendendo, não estou entendendo? Estão conseguindo acompanhar direitinho? Alguém quer que eu volte a alguma parte? Então, estou falando aí dessa simbologia, certo? Então, temos a simbologia da porcentagem, 50% é a mesma coisa de 50 dividido por 100, que significa metade. Um outro exemplo aqui, ó. Quando eu falo 25% do círculo, corresponde à quarta parte de um círculo. Então, olha só, se 50%, no caso, era metade, 25% é metade da metade, certo? Então, seria metade de 50. Então, se eu pegar os 50 e dividir aqui no meio, eu vou ter apenas uma parte. E essa parte seria o quê? Os 25%. Beleza, mas o que significa, no caso, 25%? 25% aqui é a simbologia usual, que a gente é acostumado no dia a dia, mas 25% é igual a 25 dividido por 100. Aí lembra lá, ó, quando a gente faz a parte lá ó, de simplificação de fração, veja bem o que eu posso fazer. Eu posso dividir em cima e embaixo por quanto? Por 25. Quanto eu divido em cima e embaixo por 25, vai ficar assim, ó. 25 dividido para 25 é igual a 1. 100 dividido para 25 é igual a 4. Então, 25% significa um quarto. Então, significa um quarto do círculo. É como se eu pegasse o círculo, certo? E lembra aqui ó, do denominador, o 4. O 4 significa quantas divisões a gente vai fazer no círculo. Esse círculo ele foi dividido em 1, 2, 3, 4. Dessas 4 partes que eu dividi esse círculo, eu vou utilizar apenas uma, que foi essa que está pintada aí, no caso, de azul. Então, 25% significa apenas essa parte, que é a mesma coisa de 25 sobre 100,
que é igual a 1/4, igual nós verificamos aqui, certo? Então, para encontrar 25% ou 1/4, basta fazer o quê? Dividir por 4. Então, por exemplo, se eu tenho R$ 200 e eu falo que vou te dar 25% desses R$ 200, então basta eu pegar 200 e dividir por 4. Vou pegar 200 e dividir, no caso aí, por 4, eu vou obter 50. Então, no caso aí, ó, né? 25% de 200 é a mesma coisa de dividir por quanto? Por 4. Então, 200 dividido por 4 é igual a R$ 50. Se eu for fazer um trabalho, né, que eu vou ganhar R$ 200 e falo que vou te dar 25% daquilo que eu ganhar, eu vou te dar, no caso aí, R$ 50. Tranquilo? Esse último aqui, para a gente entender melhor de fato, olha só. 10% do círculo corresponde à 10ª parte do círculo. Então, 10%, certo? É a mesma coisa aí, ó, de 10 sobre 100. De 10 sobre 100, que é a mesma coisa aí de 1/10. Beleza, eu falo aqui, ó, que 10% é igual, no caso, a 10 dividido por 100. Então, eu sei que tanto 10 quanto 100, eles têm um divisor comum. Que divisor comum é esse? É o 10. Então, eu posso dividir 10 por 10, que vai ser igual a 1, e também posso dividir 100 por 10. 100 dividido por 10 é igual a 10. Cheguei na minha fração irredutível. Certo? Olha só, o que significa esse 10? Significa que eu tenho um círculo completo e dividir em 10 partes iguais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dividi em 10 partes iguais, e dessas 10 partes iguais que eu dividi, eu vou pegar apenas uma. Então, eu vou lá, pinto essa uma. Essa uma significa o quê? 10%. Então, toda vez que alguém falar assim, ó, quanto que é 10% de alguma coisa? Então, 10% de alguma coisa é a mesma coisa aí que dividir por 10. Por exemplo, eu vou fazer um trabalho e vou selecionar alguns alunos para trabalhar para mim. E eu pego e falo, olha, eu vou receber por esse trabalho R$ 2.000. Desses R$ 2.000 que eu vou receber, eu vou dar 10% para quem me ajudar. Então, 10%, né, do que vocês iriam ganhar seria a mesma coisa de dividir por 10. Então, se eu pego R$ 2.000 e divido por 10, certo? Isso vai ser igual, no caso aí, a 200. Então, o aluno que me ajudar irá ganhar R$ 200, porque R$ 200 é 10% de 2.000. Ah, se fosse R$ 3.000, 3.000 dividido por 10. Se fosse 1.000.000, 1.000.000 dividido por 10. Então, 10% é a mesma coisa aí, ó. 10% é a mesma coisa de 10 sobre 100. Fazendo a simplificação da fração, é a mesma coisa que 1 sobre 10. Ok? Fácil, né? Tranquilo essa interpretação, né? E aí, galerinha, temos também, geralmente, nos nossos smartphones, nos nossos aparelhos, quando nós estamos aí com os aparelhos prestes a descarregar, aparece lá a porcentagem que temos, no caso aí, da bateria desses aparelhos celulares. Geralmente aparece 15% e já fica vermelhinho a simbologia ali, dizendo que você precisa, no caso, carregar. Muitas das vezes também aparece 1%. Né? O que significa 1%? 1% significa 1 dividido por 100. Então, para você saber, no caso aí, ó, o que é 1% de cada coisa, por exemplo, basta você dividir por 100. Então, esse 1% aqui é como se eu tivesse dividido esse círculo, coisa que eu não fiz, em 100 partes iguais. Ó, aqui é a primeira, tem a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, né? Aí tem 99, 100, né? Então, eu dividi esse círculo em 100 partes iguais. Dessas 100 partes iguais que eu dividi, peguei apenas uma. E essa uma significa o quê? 1%. Então, se eu falo o seguinte, ó, eu vou fazer um trabalho durante 30 dias
e vou ganhar aí 10 mil reais. Quem me ajudar, eu vou dar 1% do que eu ganhar. Então, basta eu pegar aí, ó, os meus 10 mil reais e dividir por 100. Na hora que eu pego aí, ó, os meus 10 mil reais e divido por 100, cada aluno vai ganhar, no caso aí, 100 reais, certo? Então, seria essa a interpretação. Deu para entender essa interpretação? Estão me acompanhando? Está todo mundo me acompanhando aí? Ana Júlia, Arthur, Breno, Caleb, Camila. Ok, claro. O restante da turma aí, todo mundo acompanhando? Tá tranquila essa explicação? Beleza, então. Deixa eu ver aqui, todo mundo acompanhando, tranquilo. Certo, 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 certo. Agora aqui, ó. Agora eu trouxe aqui, certo, um desafio para a gente aqui, ó. O comércio, né? O nome do comércio é Hora da Esfirra, em Alegrete, é o nome da cidade, Alegrete. Faz muito sucesso. Então tem um comércio aí de esfirra, certo? O nome do comércio aí é Hora da Esfirra, ele fica na cidade aí em Alegrete, e o enunciado diz que ele faz muito sucesso. Depois ele diz o seguinte, ó. Depois ele diz o seguinte: em um sábado foram vendidas 500 esfirras. Então ele foi lá e vendeu 500 esfirras. Sabe-se que 20% dessa quantidade era de queijo. Então, olha só, ele fez 500 esfirras, certo? 500 esfirras, e dessas 500 esfirras, 27%, certo? Dessas 500 esfirras eram feitas de queijos. Aí ele faz a pergunta: quantas esfirras de queijos foram vendidas? Então foram vendidas, no caso, 500 esfirras, certo? Dessas esfirras aí, 20%, 27% era de queijo, e ele quer saber, no caso aí, quantas esfirras foram vendidas. Então, o que ele quer saber? Quanto é? Então, ele quer saber quanto é 27%, certo? 27% de 500. A pergunta que ele está fazendo é isso. Então, quanto é 27% de 500? Alguém consegue me responder essa daí? Quanto é que é 20%, 27% de 500? Pessoal, para a gente responder quanto é 27% de 500, certo? Eu tenho que fazer o seguinte, ó. 27% a gente aprendeu que é a mesma coisa que 27 dividido por quanto? Por 100. Então, eu vou pegar 27 dividido por 100 e multiplicar por 500. Então, eu vou pegar 27% e multiplicar por quanto? Por 500. E o resultado vai ser a quantidade de esfirras que eu vou vender. Lembra da parte aqui de multiplicação de fração, certo? Essa parte nós vamos calcular da seguinte maneira, certo? Eu vou dividir aqui, ó, por 1, certo? E vou multiplicar, ó, numerador com numerador e denominador com denominador. Então, olha só, para saber a porcentagem, primeiro eu escrevo 27%, significa 27 dividido por 100. Eu vim e escrevi, ó, 27 dividido por 100. E vou multiplicar, certo, pela quantidade total, que foi 500 esfirras. Então, eu quero saber 27% de 500. Quando eu faço essa multiplicação aí, ó, 27 vezes 500, certo, dá 13.500. Então, ó, 27 vezes 500 é igual a 13.000, certo, e 500. Coloco o sinal aqui. Agora eu vou multiplicar, ó, 100 vezes 1. 100 vezes 1 é igual a 100. Agora eu faço a divisão de 13.500 dividido para 100. Agora eu tenho uma dica aqui para vocês, ó. Esse zero tá com esse zero. E esse outro zero eu posso cortar com esse zero. Então o que sobrou foi o quê? 135 dividido para 1. 135 dividido para 1 é igual a 135. Então,
foram vendidas quantas esfirras de queijos? Foram vendidas, no caso, 135, no caso, esfirras. Esfirras, certo aí, de queijo, certo? Escrevi errado, de queijo. Certo? Deu para entender? E aí, conseguiram entender? Deu para compreender? Sim? Tranquilo? Então, olha só uma outra aqui, ó, para a gente finalizar a aula. Então, olha só. Deixa eu afastar aqui um pouco para o lado aqui, ó. Vamos dizer, certo, aí que você ganha, vamos colocar aí, ó, você ganha por mês, certo, R$ 1.500, R$ 1.500, e você está juntando aí, ó, 20% e colocando na poupança, certo? Na poupança aí para comprar, sei lá, o que você quiser, um carro, uma casa, o que você quiser. Então você ganha R$ 1.500, certo? E 20% desses R$ 1.500 você vai colocar na poupança. E aí a pergunta, quantos reais você, no caso aí, ó, guarda, vamos interpretar assim, ó, você ganha R$ 1.500 por mês, 20% do dinheiro que você ganha, você coloca, no caso, na poupança. Então, o que significa 20%? Significa 20 dividido por 100. 20 dividido por 100. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar 20 dividido por 100 e multiplicar pelo total de dinheiro que você ganha. Então, você vai obter o valor dos 20%. Não tem nada embaixo dos 1.500, você vai lá e coloca 1. Agora, você faz a multiplicação, ó, certo? A multiplicação que é 20 vezes 1.500. 20 vezes 1.500, isso daí vai dar R$ 30.000, certo? Dividido por quem? 100 vezes 1. 100 vezes 1 é igual a 100. Agora, 30.000 dividido por 100, aí tem aquela dicasinha, né? Zero pode cortar com zero, esse outro zero eu posso cortar com esse outro zero. Então, todo mês você coloca o que restou. O que restou aqui, ó? Restou, no caso, R$ 300. Então, todo mês você coloca R$ 300 aí na poupança. Você ganha R$ 1.500 por mês, 20% você guarda na poupança. Quantos reais você guarda? Você guarda por mês R$ 300, certo? Que significa a mesma coisa que 20%. Tranquilo? Super fácil isso daí? Conseguiram compreender? Posso fazer a chamada agora para liberar vocês? Então, perfeito. Vou encerrar aqui a gravação da aula.